Meus queridos, eu trago vocês para uma reflexão aqui dentro dessa questão da história. Como é que a história ela é feita por várias mãos? Ela é feita por esse soldado que está aqui na guerra, ela é feita por aquele paraquedista que está pulando, ela é feita pela figura emblemática que está aqui nesse cavalo, ela é feita da mais simples pessoa a mais complexas pessoas que fizeram a sociedade. Mas dentro dessa história, existem pessoas que serão inesquecidas, que serão perpetuadas para a história. Aí eu pergunto, vocês irão ficar perpetuados para a história? Ou vocês serão esquecidos na história? Aí eu, professor, como serão esquecidos na história? Vamos fazer um teste aqui. Teste rapidinho. Me diga o nome do tio do avô de vocês. Me diga o nome do tataravô de vocês. Conseguiram lembrar? Netos cruéis. Vocês esqueceram o nome do tataravô de vocês. Assim mesmo como os tataranetos de vocês irão esquecer o nome de vocês. Ou faremos algo para ficar na história, ou seremos esquecidos na história. Na tela para vocês, que nós estamos aí na aula de revisão, que é a aula 53.2, falando sobre algumas figuras do mundo. A gente começa aí com Platão. Platão, que nasce lá na Grécia, era um seguidor de Sócrates, escreve sobre Sócrates. Como todo aristocrata de sua época, recebeu educação especial, Platão. Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, essa figura emblemática. Vimos também Albert Einstein. Nasce na Alemanha, por isso que ele tem que fugir na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que ele vai ser perseguido por Adolf Hitler e vai para os Estados Unidos. Filho de um pequeno industrial judeu, em 1880, mudou-se com a família para a cidade de Munique. Com 6 anos de idade, incentivado pela mãe, começou a estudar violino. Logo cedo se destacou no estudo de física, matemática e filosofia. Teoria da relatividade. Grande descoberta de Albert Einstein. E aí a gente parte para outro pensador, cientista, Galileu Galilei. Nasce em Pisa, na Itália, em 1564. Era filho de Vincenzo Galilei, um comerciante de lã. Mas o que importa é o que Galileu Galilei fez. Ele, por descobrir o telescópio, ele vai bater na teoria de que Copérnico estava certo. Que a Terra não era o centro do universo, não era o geocentrismo. E sim, nós vivíamos no heliocentrismo, que era o Sol o centro do universo. E a Terra girava em torno do Sol. A Inquisição vai pegar Galileu, vai levar para a cadeia, vai processá-lo. Outro pensador aqui, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que nasce na pequena aldeia aí, perto de Florença, na Itália, em 15 de abril de 1452, esse daqui era pintor, escultor, desenhista, filósofo, o cara era tudo, Leonardo da Vinci. Aí ele vai para Florença, aprende com André del Verrocchio, vai fazer um estágio lá e se torna, aqui é um autorretrato dele, ó, só para vocês terem ideia, se torna um dos maiores pintores da humanidade. E faz Mona Lisa, que é o quadro mais visitado. Vem cá comigo, Alano, vem cá comigo, porque nós estamos chegando aqui à revisão, mas eu quero dizer para vocês, eu vou dar esse tempinho para vocês fazerem atividade, eu vou esperar vocês aqui, tá bom? Vamos lá que eu já volto com vocês. E aí, estava difícil a atividade?
atividade fácil, 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 né, que foi passada para vocês? Pois é. Então, agora nós iremos fazer a correção dessa atividade aí, porque olha aí na tela de vocês, era a hora da atividade. E nessa hora da atividade, vocês façam essas atividades. Vamos lá para correção? A gente começa com a número 1. Olha aí como é que é trabalhado. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se com outro ser, mas por ter defeitos, não consegue tal como ser em questão. E lhe é, pelo contrário, inferior. Assim, para poder fazer esta reflexão, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto que se imperfeitamente. Na epistemologia platônica de Platão, conhecemos um determinado objeto implica estabelecer semelhança entre o que é observado em momento distinto, comparar o objeto observado com uma descrição detalhada, descrever corretamente as características do objeto observado, fazer correspondência entre o objeto observado e o ser, identificar outro exemplo idêntico ao observado. E aí? O que é que nós analisamos? Tá? O que é que nós analisamos? Vem cá comigo, rapidinho aqui. Ó. Cá comigo, rapidinho. Eu mostro um cabo desse daqui para vocês. Eu mostro aqui um cabo para vocês. Vocês conseguem identificar o que é isso aqui? Como é que nós fazemos para identificar uma coisa que a gente olha e a gente não sabe o que é? Esse cabo é um adaptador de HDMI para nossa câmera ali, ó, que entra na câmera aqui, é um adaptador de HDMI. Vocês saberiam não, mas a gente tenta fazer uma observação. E nós tentamos corresponder esse objeto que nós observamos com outro ser que nós já conhecemos. E a gente faz essa observação. Como nós estamos falando de pensadores, eu trouxe isso de Platão para vocês, na tela para vocês. Olha lá. Ela pergunta, na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica em fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Conhecer. Conheça a verdade. Vocês já perceberam que, falando em Platão, falando na filosofia, pouca coisa do mundo nós conhecemos? Não, professor, eu conheço muita coisa. Não. Você conhece o que está ao seu redor. Quantas coisas existem no mundo que nós não conhecemos? O que existe no fundo do mar? O que existe no céu, em outros planetas? O que existe em outros países, em outras cidades, em outros locais? O que existe enterrado na terra? O que existe na floresta que pode salvar a humanidade futuramente? Nós não conhecemos. Nós fazemos a relação. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Não, professor, eu me conheço. Quando nós queremos nos conhecer psicologicamente, a gente vai a um psicólogo, a um psiquiatra, para ele dizer quem somos nós. Quando nós queremos nos conhecer biologicamente, nós vamos até um médico que manda fazer um monte de exame e dizer quem somos nós, o que nós estamos sentindo, como nós estamos passando. Então, nós não nos conhecemos. Na tela para vocês, por isso que a resposta correta é essa aí, fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Vamos para a segunda. Em relação à teoria da relatividade restrita e geral, marque quem estiver correto. A teoria da relatividade restrita estuda fenômenos em relação a referenciais não inerciais. A teoria da relatividade de Albert Einstein
geral é uma segunda teoria feita por Albert Einstein, no qual o erro em relação à teoria da relatividade restrita foram corrigidas. A teoria da relatividade geral aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Ambas as teorias foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX. E aí? O que fala aí sobre a teoria da relatividade? Nós estamos falando de Albert Einstein. Estamos falando da teoria da relatividade. Qual era a relação da teoria da relatividade com o multiverso? Ele diz, olha, que existe um ponto de vista inerte, que não está se mexendo, inercial. Só que esse ponto de vista inicial, ele parte da observação de fenômenos que podem acontecer a partir desse coisa. Só para vocês terem uma ideia, quando o Dr. Stein aparece aqui, aí está aparecendo um monte de coisa, ele está inerte aqui. E está aparecendo um monte de coisas aqui em tudo quanto é parte. Albert Einstein ele achava que seria possível construir uma máquina do tempo. Seria possível nós entrarmos dentro de outros universos. Que nós não existimos só aqui. Sabe aquele negócio do déjà vu? Eu já vivi isso. É muito doida essa teoria da relatividade. Então ela aborda esse fenômeno que parte da visão de não inercial. Olha aí na tela para vocês. A resposta correta é justamente a teoria da relatividade gera abordar fenômenos do ponto de vista não inercial. Então, vamos sair daqui do inerte, vamos para ponto de vista totalmente diferente, para multiverso. Fundador da astronomia moderna, considerado método dedutivo tão importante quanto o experimental, constituiu o telescópio e escreveu diálogos sobre 2 princípios do mundo, popularizando a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, tornando-a mais completa. Estamos nos referindo a Johann Kepler, Blaise Pascal, Galileu Galilei, Gottfried Leibniz, Isaac Newton. Nós estamos falando de quem? Fundador da astronomia. O cara olhou para os astros, ele inventa o telescópio, ele começa a observar os astros. Vem cá comigo. Ele começa a observar os astros. E ao observar os astros, ele vai dizer, peraí, Copérnico tinha razão. Como Copérnico tinha razão? A Terra não é o centro do universo, a Terra não é plana. Os astros não giram em torno da Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo. A igreja vai dizer, opa, vem cá. Você está querendo questionar a teoria geocêntrica, que a Terra não é o centro do universo? A igreja acreditava na teoria geocêntrica, que era a questão que vinha lá da Grécia Antiga, da filosofia Grécia Antiga, o geocentrismo. E a igreja pregava o geocentrismo, que a Terra estava inerte e o universo estava girando em torno da Terra. E ele questiona isso. Ele lança a sua obra, Diálogos sobre 2 princípios do mundo. E ele vai parar com isso no Tribunal da Inquisição. Ele vai ser forçado a negar a sua teoria para não ser morto na fogueira, como já tinha sido morto Giordano Bruno. A igreja matou muito intelectuais, muito, por pensarem diferente dela. E ele, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando dele. Na tela para vocês. Nós estamos falando de Galileu Galilei. Hora do Enem? Será que é hora do Enem mesmo? Vamos lá? Vamos ver o que o professor Florismar preparou nessa última questão aí para vocês?
Leonardo da Vinci, homem de genialidade indiscutível, foi capaz de inventar e construir instrumentos bélicos, projetar obras de arquitetura, fundir o bronze, esculpir, pintar, investigando com um mundo que, até então, havia sido pouco explorado. Trabalhou como cenógrafo e engenheiro militar, criando projetos como máquina de voar e diversas engenhocas. Este homem é o exemplo de uma época caracterizada por muitas transformações no campo das técnicas, das artes, da política e do próprio conhecimento que se tinha no mundo e si mesmo. Foi representante de um período histórico e de um importante movimento cultural, respectivamente denominado Renascimento e Humanismo, Classicismo e Maneirismo, Hermetismo e Existencialismo, Feudalismo e Barroquismo. E aí? Nós saímos da Idade Média, e nós entramos dentro da Idade Moderna. O que foi esse período de transição? Nós tivemos a invasão do Império pelos turcos otomanos, que acabou o Império Romano do Oriente, que ainda estava resistindo. Isso no século XV. Acaba o Império Romano do Oriente. Com o Império Romano do Oriente acabando, vários pensadores, vários escultores vão começar a vir para a Europa, principalmente para a Itália, que era uma península que fica no meio do mar Mediterrâneo. Começou a fugir para ali. E ali a arte ela começou a florescer, começou a desenvolver. Desenvolveu uma arte tão grande que nós vamos chamar esse momento de renascimento cultural. Renascimento cultural. Agora, a Idade Média ela trazia muito que Deus seria o centro de tudo, tudo estaria só voltado para Deus, que o homem não tinha importância nenhuma. E o renascimento cultural, ele traz isso, ele traz a importância do homem, o antropocentrismo, ou seja, o humanismo. O ser humano, ele passa a ter uma importância. E isso é desenvolvido dentro desse século. Renascimento, é por isso que nós vamos chamar esse período aí de transição da Idade Média para a Idade Moderna de renascimento. Renascimento cultural, renascimento urbano, as cidades voltam a aparecer. Renascimento científico, cientistas como Galileu Galilei vão aparecer. Renascimento filosófico, renascimento monetário, a moeda passa a reaparecer. Então nós vamos passar por um processo. E Leonardo da Vinci ele vai ser uma figura de foco principal para esse renascimento e esse humanismo que nós vamos viver neste momento. É transição, é formação, é nova perspectiva. Então, a resposta correta daí é a letra na tela para vocês, meus queridos alunos. É justamente a letra A, Renascimento e Humanismo, que está dentro de Leonardo da Vinci. Período histórico importante de movimento cultural, respectivamente denominado o quê? Este homem é um exemplo da época, caracterizado por muitas transformações no campo da técnica, da arte, da política e do próprio conhecimento que se tinha sobre o mundo e sobre o homem, si mesmo, o humanismo. Então, nós vamos ver essa característica. E, meus queridos alunos, mais um final de uma aula. Chegamos mais um final de aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós estamos aí na reta final. Nós iremos trabalhar mais sobre figuras que mudaram o mundo, que fizeram parte do mundo. Mas isso eu vou deixar com vocês e o professor Lorismar amanhã, na próxima aula, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.